A vida é aquilo, você é que vai escolher o que você quer ser. E o que você quiser ser, você vai ser, só depende de você. Busque, acredite, você vai ter sucesso. Quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta feijão, colhe feijão. Não adianta você plantar arroz e querer colher feijão. E a vida é um espelho, né? A vida te devolve aquilo que você dá para ela. Então, é esse o caminho, não existe outro. Não existe o sucesso sem batalha, sem acordar cedo, né? Então, eu acho que é isso. Você acha que daqui para frente, os nossos clientes, as pessoas que nós vamos se associar, vai começar nessa vibe de valores, de identidade ou não? Você acha que isso aí, Marta, negócios, isso aí é a parte? E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu tô com um convidado super especial. Ele é uma referência na contabilidade. Ele começou como empresário contábil. Daqui a pouco ele virou empresário de vários outros tipos de empresa. E tá aí crescendo, expandindo o negócio. Eu estou aqui com o João Antunes. João Antunes, eu já conheci ele, já faz anos, muitos anos. A DPG tem 22 anos. Eu devo conhecer ele já tem uns 20 anos. Não precisa falar que eu sou velho, né? Então, eu também sou. João Antunes, obrigada por ter aceito o meu convite, ter vindo até aqui. Quem assiste esse podcast são contadores. Eu sempre trago o pessoal aí do chão de fábrica, que construiu, que está construindo. E eu quero que você conte um pouquinho a sua história. Então, assim, melhor do que eu falar do João Antunes, quem é o João Antunes? Por que o João Antunes resolveu empreender na contabilidade, ser contador? Me conta um pouquinho. Boa tarde a todos. Bom, Marta, o João Antunes é um baianinho que veio de Xique-Xique, né? Nos anos 60 e 70 teve a barragem de Sobradinho lá na Bahia. Meu pai era um vaqueiro, a minha mãe era uma dona de casa, plantava na roça, então viemos para São Paulo para tentar viver a vida, né? Ganhar a vida. E aí nos anos 80 eu cheguei em São Paulo, comecei a estudar, comecei a trabalhar em algumas empresas. Como eu me identificava muito com matemática, né, eu vi que contabilidade talvez poderia ser uma opção, né? Uhum. E vi que também que ciências contábeis e direito são duas profissões que só dependem de você, do seu intelectual, da sua capacidade, que não precisava de muito investimento. E comecei a estudar, a empreender e graças a Deus deu tudo certo, né? Comecei a empreender nos anos 90, né? Estamos aí já há muito tempo, o escritório agora vai fazer 33 anos, né? E caminhando aí do jeito que Deus quer. Show de bola. Nesses anos, tá? 33 anos aí na estrada da contabilidade. Na tua visão, o que mudou para melhor dentro da contabilidade e o que no decorrer desses anos não tá tão legal assim? Bom, mudou muita coisa, né? Eu sou do tempo do guarda-livro, né? Tá vendo? Agora eu já estou entregando a minha idade. Sou do tempo do guarda-livro, depois veio o darfista, né? Agora o contador é o contador consultor, né? Então a gente está como muitos dizem, a contabilidade 4.0, né? Antigamente era difícil você ter informação, o network que você tem hoje você não tinha no passado, né? A gente, o IOB, mapa fiscal... aquelas consultorias que tinham, depois de 40, 50 dias era que você lia, né? Hoje não, hoje a gente já tem acesso às medidas provisórias em tempo real, os projetos de lei você já sabe antes de ser aprovado, então você consegue se preparar melhor. Por outro lado, você tem mais acesso à informação, né? E aí, claro, temos que ter a consciência de que nem tudo é real, pesquisar bastante, ver o que realmente procede, mas hoje... está muito melhor em todos os sentidos. Igual eu, morava lá no Embu das Artes, estudava aqui em São Paulo. Por que meu escritório sempre foi na Lapa? Porque lá na região não tinha muita oportunidade. Então eu vim empreender pro lado de cá. Estudei aqui na Campos Salles, aqui do lado, e aí fiquei por aqui mesmo, né? Estou nessa região aqui há quase 35 anos. Que bacana. E olhando para todo esse cenário, né? 33 anos. O que faz... ou o que você fez, até para quem está assistindo a gente aí e está nessa estrada, conseguir ter um escritório duradouro, conseguir ter um escritório estabilizado. Porque com tantas mudanças na legislação, na forma de vender, de fazer marketing, na tua visão, o que fez você estar consistente esses anos todos? Bom, o primeiro ponto é gostar daquilo que você faz. O segundo ponto é não prometer o que você não consegue fazer.
E o principal, né? Pessoas, né? Cuidar bem das pessoas que estão ao seu lado. Porque essa é a principal matéria-prima para quem trabalha com mão de obra. Então, é cuidar como se fosse pessoas mesmo, como se fosse um filho, e tá lado a lado. Para você ter uma ideia, eu nunca tive sala. Que legal. Né? Ficava no meio do pessoal, até para ouvir, como a gente conversou nos bastidores, quem trabalha comigo sabe que eu sempre percebia quando a pessoa tinha alguma coisa, ia conversar, porque o meu escritório tem com o CNPJ 32 anos. Eu tive uma causa trabalhista de um motoboy que ele perdeu e tive uma outra que pediu uma rescisão indireta que também não teve sucesso. Então, para você ver que o principal tratamento são as pessoas, né? E é isso que faz, é edificar, cada dia você colocar uma pedra bem colocada, né? Tratar bem os clientes. O cliente nunca sempre tem razão. Não, primeiro você tem que avaliar de quem que é a razão. E aquilo, prometeu, tem que cumprir. Então esse é o principal, é a honestidade. Entendi, bacana, viu, gente? E eu venho aqui numa onda de podcast onde muitos contadores que eu vejo que têm sucesso, eles estão colocando as pessoas no centro do negócio. Então, presta atenção aí. Se você está assistindo, já começa a levantar as orelhas aí, porque pessoas é o que vai fazer a diferença. E tá aí alguém que tem 33 anos de estrada, que colocou as pessoas, teve 2 processos, os 2 processos não foram consistentes, ou seja, algo diferente ele fez. Por isso que ele chegou até aqui. Olhando hoje, se fala muito da contabilidade consultiva, né, João? Então, assim, contabilidade consultiva daqui, dali. Você acha que no decorrer desses anos todos, você acha que mudou muito essa questão do consultivo para entrega para o cliente? Que você sempre está falando, entregar a verdade, entregar a verdade. Na tua visão, lá de trás você já fazia essa entrega, a pessoa explica o que é esse consultivo, até porque muita gente fica confuso, né? Fala assim, ai caramba, será que eu estou sendo consultivo? Será que eu não estou sendo? Eu só sou um darfista? Me explica um pouquinho sobre isso. Depende muito do cliente, do momento e da situação. Tem muito cliente que você não vai ser consultivo por ele porque ele não quer isso. O que ele quer? Os impostos para pagar. Antigamente, você vinha, processava as informações e só depois de muito tempo é que o cliente tinha o retorno disso. Hoje, você tem um monte de ferramentas que você consegue ter um demonstrativo gerencial para orientar o seu cliente antes de você gerar as informações para o fisco. Né? Então, o que eu digo que hoje você tem que ser consultivo? Principalmente, o cara vem para constituir uma empresa. Antigamente a gente tinha um estudo de viabilidade econômica. Hoje as pessoas vão para o mercado muito pela necessidade. Ele ficou desempregado, não quer mais ser seletista, ele começa a empreender. Às vezes dá certo, né? Às vezes não. Então, o que eu oriento? Primeiro ponto, você quer empreender? Faça um estudo, vê a viabilidade. E o que é o contador consultivo? O contador consultivo é aquele que vai te orientar na melhor tributação, como você tem que proceder, né? Porque se você começa com a casa organizada, você vai conseguir ter sucesso. Agora, se deixar de pagar impostos, muita gente não mensura a margem de lucro, e ele não faz o custo do serviço ou do produto para ele ter um lucro, ele acaba não prosperando. Porque não adianta, trocar a moeda, uma hora você não vai pagar imposto e a sua empresa vai acabar fechando. Então, o consultivo é nisso, é instruir o cliente na melhor situação e não só ver a questão de ganhar o dinheiro dele. Né? Agora mesmo, tem algumas pessoas com esse movimento de hold aí, se ele tem 1, 2 ou 3 imóveis, a gente já fala, não vale a pena você abrir uma hold, né? Exceto se for num processo sucessivo. Mas para a questão de... Primeiro que não existe blindagem patrimonial, né? Se você faz coisa errada... Até que enfim alguém falar sobre isso. Verdade. É verdade. Não tem jeito. Como a gente trabalha muito com isso, o que eu falo para todos os meus clientes? Eu falo, olha, você consegue blindar de genro, de nora, de esposa, né? De marido. Os 2 gêneros aqui para não ter briga. Isso. Né? Mas a pessoa que faz coisa errada, ela não consegue blindar a situação. Uma hora vai ter problema. Então, se a pessoa quer abrir a hold, se ela tem muitos imóveis que recebe aluguel, aí vale a pena, vai diminuir a tributação, né? Até porque na nova reforma tributária, quem tem mais de 3 imóveis ou o valor do aluguel, dependendo do montante, então são 2 condições. Se você tem mais de 3 imóveis, você já vai pagar o IBS e CBS também como pessoa física, né? Se você tem menos, então não vale a pena, exceto, como eu te disse, se for para fazer uma sucessão.
né? Então a gente procura orientar da melhor forma possível. E lá no escritório a gente sempre fala o seguinte: pegar o cliente para cobrar um honorário que não vale a pena, a gente nem pega. Nem pega, né? Olha só que interessante, João. Nesses anos todos, eu vejo muito que o contador, sempre quando a gente vê um curso técnico ser lançado, sempre lotado, que eu acho super bacana. Que nem eu vejo que você tem muito conhecimento porque você estuda. O contador tem isso de raiz mesmo, ser bastante técnico, né? Nesses anos todos, você olhando para trás, você viu que sendo mais técnico, você conseguiu vender mais ou você teve que fazer uma virada de chave? Na verdade, foram vários fatores, né? Dizem que eu sou um bom vendedor, não sei se tão técnico assim, mas o que me deu muito conhecimento foram as entidades contábeis. Bacana. Primeiro o Sindiconte, que eu sou associado desde 96, só não fui presidente lá porque eu não quis entrar nos grupos, né? Frequento o Sescom, para quem tem escritório de contabilidade, o Sescom tem cursos, tem um grupo lá que chama Câmara Setorial, que é muito bom mesmo. O CRC, todas as segundas-feiras, tinha palestra, curso, então eu sempre frequentei. Desde 2004 eu vou nos Congressos Brasileiros de Contabilidade, desde 2004, quando foi em Santos. 20 anos. Né? Então, 2004 em Santos, 2008 em Gramado, 2012 Fortaleza, 2016 Belém, 2020 Balneário de Camboriú foi suspenso e voltou em 24 Balneário de Camboriú. Então, todos esses congressos, que são de 4 em 4 anos. Os eventos contábeis, além de mostrar as ferramentas de mercado, tem muitos cursos que você pode ver. Então, tudo isso é interessante. Não adianta você ficar só atrás da mesa. E aí, diferente de muitos outros contadores, como eu morava na periferia, moro ainda na periferia, mas eu morava numa rua que era meio complicada. Com 14 anos eu trouxe os meus filhos para trabalhar comigo, né, que hoje são meus sócios. Uhum. Então, eles foram para o mercado e trouxeram uma bagagem muito grande. Então, foi isso que fez o meu escritório crescer. Um de tecnologia, que mudou completamente os processos, né? Eu tinha que entrar para o funcionário chegar e fechar para o funcionário sair. Quando ele veio em 2012, já colocou uma fechadora eletrônica que eu não precisava mais abrir nem fechar. Todo mundo entrava com a digital. Então, dei muita sorte de ter 2 filhos que me trouxeram muito, que é o Gustavo, da Col Alencar, e André, da Col Alencar. Né? O André trabalhou em grandes empresas, trouxe toda a parte de processos, né? E o Gustavo toda a parte de tecnologia. Então, aliou isso ao conhecimento que a gente tinha e o network que a gente tinha. O escritório cresceu muito. Bacana. E você tocou num assunto bem interessante. Você trouxe seus filhos com 14 anos para trabalhar contigo. E hoje a gente vê, eu não sei se você está vendo isso, tá? Eu tô falando assim, pelo menos no meu ecossistema de contadores, a gente vê uma dificuldade muito grande de ter sucessão. Não sei se você está vendo isso desse lado daí, sucessão, e porque os filhos não querem seguir pela contabilidade, ou, João, o que está acontecendo? Muito pai e filho, que o filho resolveu trabalhar com o pai, brigando por causa da mentalidade. Um tem uma visão de um, visão do outro. Até para quem está assistindo a gente e está com esse problema, então assim, não tenho sucessão. O que eu vou fazer? Como que eu faço? Eu consigo incentivar? E o pai e o filho que estão ali, dos dois está batendo cabeça. Esses dias até uma cliente me ligou e falou assim: Marta, tô ligando para dizer que eu estou saindo da sociedade com meu pai, porque tá indo para dentro de casa. Então, assim, a gente tá brigando muito, e para não perder todo o respeito que tem por ele, eu vou montar meu negócio, vou sair fora e tal. E aí, qual que é o conselho que você tem em relação a isso? A minha situação com os meus filhos sempre foi muito bem resolvida, né? Dentro do escritório não tinha pai e filho. Fora do escritório eu sou pai, né? Então, os meus filhos tiveram uma criação, eu não precisei bater nos meus filhos. E nunca obriguei-os também a vir trabalhar comigo. Tanto que eles brigavam quando trabalhavam comigo, que queriam sair porque eu era muito chato, eu era pragmático, eu era isso, eu era aquilo. Aí foram para o mercado e viram como é que é. Aí voltaram, né? Então, eu penso o seguinte: não tem que obrigar a nada, tem que mostrar o caminho. Eu penso que quando o filho vê que o pai tem sucesso, ele quer seguir, né? Nunca obriguei nenhum dos meus filhos a virem trabalhar comigo, eu nunca exigi nada. O que eu dizia é o seguinte: é respeito, prometa o que você consegue fazer, né? A minha mulher sempre reclamava também, porque os filhos vieram novos trabalhar comigo, com 14 anos. Vão perder a infância. Eu falei, depois eles vão ter todo o tempo do mundo para poder viver. Então, eu penso que é assim, mostrar, né? Se o filho vê que o pai tem um bom exemplo, eu acredito que ele vai seguir. Agora, o que tem que existir entre pai e filho? Respeito. Individualidade,
o direito, né? As opiniões, pode divergir, mas não obrigar, porque tem muito pai que quer obrigar, e não é bem assim, claro, tem que delimitar também as ações dos filhos, né? Então, eu penso que esse é o caminho, né? Eu tenho uma relação muito... Quem conhece, você sabe a relação que eu tenho com os meus filhos, inclusive muitas brincadeiras que eu falo, aquela que você perguntou, né? Eu falei, ó, eu não sei se são meus filhos, mas eu que criei, né? Falo isso para todos, até para eles, até na frente da minha esposa, porque eu sei o que eu tenho dentro de casa. Sim, sim. Não tenho nenhum problema, né? Graças a Deus. Então, é isso. Eu acho que depende muito de cada pessoa, né? Você determina... Quando eles começaram a trabalhar contigo, cada um determinou o papel? Você acha que isso foi fundamental? Falar assim, seu papel é esse, seu papel é tecnologia, o seu papel é processo, e meu papel é esse daqui. Vocês sentaram para definir isso? Não. Não? O mais velho, que é o André, quando ele concluiu o 2º grau, ele disse que aquele ano ele estava cansado e não ia estudar. Eu falei, olha, se você não quer estudar, tudo bem, mas eu vou fazer a sua matrícula aqui na Campos Sales, em Ciências Contábeis, se você achar que não é isso, você muda, né? Então, aí ele começou a gostar, viu a auditoria, aí começou e tal, então gostou e foi. O mais novo, né, de tanto ficar comigo até tarde, foi por isso, uma dessas histórias foi que surgiu a Getax, ele não quis contabilidade, começou a fazer tecnologia da informação, né? Mas o Gustavo, ele já começou, para você ter uma ideia, ele começou 4 e não terminou nenhuma, estudou na USP, estudou na PUC. Uma faculdade boa. E não terminou nenhuma, né? Mas sempre estuda, sempre estuda. Tanto é que tem sucesso. Exatamente. Então, e eu nunca obriguei, nunca falei, não, precisa, não, de forma nenhuma. Depois de muito tempo, né, que eles vieram falar que tanto o André como o Gustavo jogava mais baralho na faculdade do que estudava. Mas é isso, eu acho que é você respeitar o direito, entender e dizer quais são as obrigações. Só que eu nunca passei a mão na cabeça. Né? Sempre disse. Tem um ditado que eu sempre digo para as pessoas: quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta feijão, colhe feijão. Não adianta você plantar arroz e querer colher feijão. E a vida é um espelho, né? A vida te devolve aquilo que você dá para ela. Então, é esse o caminho, não existe outro. Não existe o sucesso sem batalha, sem acordar cedo, né? Então, eu acho que é isso. Show de bola. Eu me lembro, João, que na época que a Contabilizei explodiu, né? Que, assim, eu falo, a gente tem que falar, existe o antes e depois da Contabilizei na contabilidade. A Contabilizei foi revolucionária. Claro que os contadores ficaram muito bravos na época, tentaram derrubar. Só que eu me lembro que logo depois, a tua empresa, a Contijet, ela foi a empresa mais rápida em relação ao marketing. Você, assim, a tua cabeça em relação a isso, por causa dos seus filhos, você já viu uma oportunidade e falou, não, realmente esse é o caminho, vamos começar a investir em marketing e tal? Marta, tem que dar crédito a quem tem o crédito, né? Sim. Vou te contar 2 situações. O Gustavo, ele começou a trabalhar numa agência de marketing em Barueri. Bacana. Né? Então, quando ele veio trabalhar comigo em 2012, ele montou uma empresa para desenvolvimento de sites com um sócio. Teve um problema com o sócio dele, o sócio levou um dinheiro, eu falei, não esquenta a cabeça. Vem trabalhar comigo, vem aqui, a gente abriu uma empresa para ele desenvolver sites, né? Mas ele começou a se envolver na contabilidade e ficou. E assim que ele veio, quando começou, a primeira coisa, ele começou a desenvolver umas planilhas lá e já quis mandar 5, 6 pessoas embora. Foi o primeiro passo, né? Quando ele quis mudar de endereço, falei, Gustavo, não tem problema, não é o lugar, eu acho que é o conhecimento, né? Então ele me mostrou muita coisa de visão, a mesma coisa o André, né? E lá em 2014, né, a gente fez um investimento muito grande no Google, né, que ele já tinha essa visão que ele trouxe daquela agência que ele trabalhava. E aí demos sorte também de conhecer uma pessoa que naquela época já tinha uns robôs que respondia 24 horas. Para você ter uma ideia, nós passamos em 6 meses de 200 clientes para 600. Tudo isso com a ajuda do marketing digital. Tudo a vida, por isso que você precisa conhecer a Marta para você se inteirar qual é a importância do marketing no escritório de contabilidade. Olha, Marta Sincera, Cast, mas o que ela conhece mesmo é para fazer o seu escritório alavancar. Né? Eu falo isso porque eu já conheço há muito tempo. E a propaganda é a alma do negócio. Né? Então, quando ele começou a fazer esse investimento no Google, né?
a Contijet começou a ser vista e nós ficamos... E aí tinha aquelas palavras-chave que você sabe. A gente ficou muito tempo em primeiro lugar. Então, quando alguém pesquisava escritório de contabilidade, já aparecia a Contijet, né? Foi isso que nos alavancou muito. Juntou o conhecimento do Gustavo, a experiência do André. Na verdade, para crescimento, a única coisa que eu contribuí foi com o nome das entidades, que o pessoal me via nas lives do nas reuniões do Sindiconte, nas reuniões e depois as lives com a pandemia, nas reuniões do Sescom, né, que a gente tem muitos amigos, nas palestras do CRC, então a gente procurou divulgar isso também. E isso trouxe bastante cliente e confiança para ter, né, um contador de confiança. Então, foi isso. Mas o ponto-chave mesmo foi o Gustavo e o André. Bacana, show de bola. E aí você disse assim, ó, Marta, depois que a gente começou, a gente conseguiu em 6 meses de 200 para 600 clientes. Só que uma coisa, João, é o marketing atrair. Outra coisa é ter as vendas ali para fechar. Foi uma outra virada de chave também? Foram os meninos? Como você falou assim, Marta, eu sempre fui vendedor. Ok, e realmente você é vendedor. Você começou uma empresa, e quem todo mundo começa uma empresa, tá ali no dia a dia, conseguindo cliente, a gente sabe que, na realidade, todos somos vendedores. E aí, vocês começaram a ter uma dificuldade nisso, porque hoje você sabe que o contador, além de ter dificuldade em fazer marketing, qual a dificuldade também em vender, em converter? E aí, também foi uma virada de chave ou foi seus filhos também? Não, isso aí foi diferente. Nós fizemos uma coisa que talvez inovadora. Nós contratamos 2 contadores que hoje têm escritório, é o Márcio e o Ricardo, que são nossos amigos e parceiros. Contratamos 2 contadores com conhecimento técnico para fechar, porque primeiro você faz o contato, a gente fazia, tinha lá os robôs que faziam aquele primeiro contato, a gente entrava no segundo, mas para fechar, para dialogar, nós contratamos 2 contadores, né? Pagava para ele um fixo, mais uma comissão sobre o fechado. Né? Então, foi isso que fez a gente, e principalmente contratar pessoas para organizar e não deixar também a casa desamparar o cliente naquilo que a gente prometeu, né? Então, nós contratamos esses 2 contadores com salário até razoável, mais comissão no que era fechado, e foi assim que a gente conseguiu fechar muito contrato, muito mesmo. Para você ter uma ideia, 2014 a gente estava aqui na Lapa, em 2014 a gente mudou para Perdizes. O escritório que cresceu lá já não comportou mais. Em 2015 a gente foi para Marquês de São Vicente. Em 2019 cresceu tanto que a gente teve que ir para o espaço que a gente está hoje, que é onde é a B-Hub hoje, lá na Barra Funda. Isso. E tudo num crescimento. Então, desde essa época, o escritório sempre cresceu. E não sei se a gente pode falar da parceria, mas como eu tenho que falar também da B-Hub, foi um dos pontos que fez a gente fazer essa parceria com a B-Hub, é que a gente não estava conseguindo mais mão de obra, o escritório crescendo e estava limitando o nosso crescimento, né? Por isso que a gente fez essa parceria porque eles têm mão de obra, têm muita tecnologia para acrescentar, para melhorar, né, as entregas. E, por enquanto, tivemos problemas, claro, não vou dizer que não tivemos, mas já alinhamos. E por enquanto eu estou muito feliz e agora eles que cuidam de toda a nossa operação, eu estou só na gestão, podendo viajar um pouquinho mais, né? E aproveitar um pouco a vida. É isso aí. Olha que bacana. Olha só, lá atrás vocês já tiveram a ideia de pegar 2 contadores técnicos para fazer os fechamentos. Que legal. João, aí, assim, hoje olhando para hoje, tá? O que você faria? Vamos assim, você está no escritório, está no operacional. Vamos pensar o seguinte, você está no operacional, fundado no operacional, porque está difícil de contratar pessoas, você precisa fazer o escritório crescer. Qual seria o primeiro passo hoje, olhando, porque hoje em dia a gente sabe que a internet tem bastante concorrência, tal, tem muitas coisas. O que você faria hoje, 2025, para sair disso e começar a crescer? Bom, se você está no operacional, primeiro você não vai conseguir crescer. Esse é o primeiro ponto, porque você tem que ter visão de mercado, né? Segundo ponto, contratar uma empresa para te divulgar, porque você tem que ter visibilidade. Como eu sou da periferia, eu costumo usar algumas frases que eu ouço de alguns rappers, né? E um deles é o Racionais MC. O Mano Brown sempre dizia que quem não é visto não é lembrado, né? Então, é exatamente isso. E eu uso muito esse jargão. Às vezes, minha mulher reclama que eu fico tirando foto, meus filhos, pô, pai, você tá parecendo influencer toda hora. Mas é isso, quem não é visto não é lembrado, né? E as pessoas vão lembrar porque ele vê a sua foto, é o João, né? Lá no Sindiconte o pessoal brinca comigo, já vai vir um clique, o João tá aí. Então, por isso,
né? Para você se mostrar mesmo. Não tem que ter medo, não tem que ficar escondido, você tem que se mostrar, né? A marca, o João Antunes está ali, ó. Quem é o João Antunes? É um baianinho que veio de Xique-Xique, que teve muita dificuldade, que respeita as pessoas, que ajuda as pessoas. Marta, eu já ajudei mais ou menos umas 15 ou 16 pessoas a montar um escritório. Não existe concorrência entre a gente. Isso mesmo. Tenho vários parceiros, eles me ajudam, eu ajudo, então é assim. A vida é isso, né? A gente precisa devolver um pouco daquilo que a gente recebe também. Então, eu digo para as pessoas que estão começando hoje, primeiro, ter uma boa divulgação, e está aqui a Marta que pode fazer isso para vocês, fazer uma boa entrega daquilo que você promete, estar bem atualizado para não prejudicar o cliente, né? Interagir aí com as entidades, com os cursos, precisa fazer, mas tem que estar atenado no mercado. E agora com a reforma tributária, quem não tiver um bom conhecimento para fazer um planejamento para o cliente vai ficar para trás. E até entrando nesse assunto, você acha que agora com a reforma tributária vai separar o joio do trigo? E também você acha que a reforma tributária vai ser possível uma empresa de contabilidade escalar? Sim. Bom, vamos lá. Eu digo para você a seguinte situação. Quando veio essas novas tecnologias que começou a aparecer, nota fiscal eletrônica, ECD, ECF, DIRF, DIMOB, e-social, muitos contadores ficaram para trás. Porque precisava ter conhecimento de tecnologia para se aprimorar, para fazer as entregas. Muitos ficaram para trás. Veio a pandemia, morreram bastante, muitos clientes ficaram para trás. Agora vem a reforma tributária. É uma outra situação que muita gente também, se achar que ela não vai acontecer, já está acontecendo. E aí o que eles estão prometendo até 2032, o split permit, que vai permitir que para todo documento, para todo pagamento tenha um documento fiscal anexado, se você não estiver atento a essas mudanças, você vai ficar para trás. E claro que você consegue escalar, não tem como. Tecnologia ajuda. A gente se associou com a B-Hub por causa disso, por conta da tecnologia, por conta da mão de obra, que agora eu vou ter tempo de ser mais consultivo, trazer mais clientes, né, oferecer o que eles têm de melhor e poder fazer uma entrega boa. Então, o mercado tem para quem é bom. A pessoa que se destacar, ela vai crescer. Porque você consegue enganar muitos por pouco tempo, poucos por muito tempo, mas todos por todo o tempo, ninguém consegue. E a vida é isso. Isso aí, é sobre isso, não tem jeito. E aí você está falando da B-Hub, que a gente sabe que a B-Hub é um hub de negócios. E esses dias atrás eu trouxe um contador aqui que ele falou assim: Marta, eu não concordo com esse negócio de hub de negócio. Meu core é contabilidade, vai ser sempre contabilidade e acabou. Na tua visão, quem pensa desse jeito está errado? Hoje a contabilidade tem que ser um hub de negócios, e aí? Depende do que você quer. Se você quer crescer, se você quer escalonar, se você não tiver uma boa tecnologia, pessoas competentes, você não vai chegar, não vai conseguir o crescimento adequado. Agora, eu conheço muitos contadores que têm um bom negócio, poucos clientes, oferecem um bom trabalho, não precisa de um hub de negócio. Então depende, né? E ganha muito bem, inclusive. Vive bem, ganha bem, poucos clientes, pouca mão de obra e se sobressai. Então, depende. Vou citar 2 exemplos aqui para você. O Ayrton Senna, ele queria ser campeão. Ele abdicou de várias namoradas, da família, de muitas coisas, porque queria ter o sucesso. Não viveu isso, mas teve, né? Eu conheço algumas pessoas no futebol que se abdicaram de tudo, né? Você acha que para ser o Cristiano Ronaldo e o Messi é fácil? Não, você tem que se abdicar de muitas coisas. Família, viagem, não ver os filhos crescer. Então, são pontos de vista. Não está errado quem não quer seguir esse modelo de negócio. Só que o mercado está caminhando para isso. E aí, para a gente finalizar nesse exemplo, quando surgiu a Netflix, né, segundo o que dizem, que ele chamou o pessoal da Blockbuster e ofereceu um percentual para crescerem junto. A Blockbuster detinha 95% do mercado. Ela falou: para que eu vou precisar de você se eu tenho 95% do mercado? Hoje você ouve falar de Blockbuster? Netflix está aí. Um outro exemplo claro, a IBM.
A IBM Máquinas era a tecnologia que tinha. Hoje a IBM está fora do mercado. Então, são pontos de vista. Se você não se atualizar, se você não acompanhar as tendências, é difícil. Agora, certo ou errado, eu não posso avaliar, né? Eu fui porque eu quero deixar o melhor para os meus filhos. Eu quero que eles tenham vida, eu quero que eles aproveitem um pouco os filhos que eu não pude aproveitar, porque o contador, até 2010, 2011, você ficava atrás de uma mesa com um monte de livros, não tinha muita tecnologia. Escuta isso aqui, ó. Nossa. Tá vendo? Tô Ouviu vendo. o barulho? Uhum. Isso aqui era de digitar. Hoje não precisa, as molecadas não sabem mais nem digitar. Então, eu pegava aquelas máquinas Olivetti, digitava, fiz datilografia, né? A gente precisava. Hoje não mais. Hoje, usando um dedo só, tem gente que digita mais rápido do que tem datilografia. Então, depende aonde você quer chegar, depende do que você quer. Então, é relativo dizer se está certo ou se está errado, né? Gente, que aula, hein? Que aula que você está ouvindo aqui hoje para, de fato, dar os insights aí na tua cabeça e mudar de vez, mudar. Tá aqui, ó, tá aqui um símbolo do sucesso na contabilidade. E eu sei que você assiste o nosso canal e não se inscreve. Então, valeu a pena esse insight? Valeu o que ele tá falando até agora? Vai, se inscreve aqui no nosso canal, coloca o sininho aqui, quando tiver conteúdo vai aparecer aí pra você. João, olha só, você acabou de falar sobre toda essa mudança, as empresas que aproveitaram a oportunidade, né? Então, Netflix, a IBM, enfim, empresas que conseguiram enxergar além daquilo que as pessoas talvez estavam ali, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Eu vejo eu estou em muitos grupos de contadores, tá? No Facebook, em WhatsApp, você sabe, você provavelmente também está nesses grupos. E eu vejo muita gente reclamando, porque os preços estão baixos, a contabilidade online, tal. Você acredita que esse não é o caminho? Eu tenho certeza que é no seu caminho. O cara que está deixando se vencer por isso, com a obrigação, porque, querendo ou não, contabilidade é uma baita responsabilidade. Muita responsabilidade. Vocês assinam juridicamente por uma empresa e qualquer coisa errada ali, você acaba levando o pato. Me diz, como que o contador ele consegue sair dessa maré de negativa, dessas responsabilidades, tudo isso? Bom, o primeiro ponto eu acho que o preço você tem que determinar. Se você tem capacidade, no começo é muito difícil, mas também você não pode ficar à margem, porque como eu te disse, se você não conseguir pagar os seus impostos e cobrir o seu custo, você não vai sobreviver, né? Não é pegar o cliente apenas para dizer que tem como cliente. Eu acho que você tem que fazer uma mensuração de custo, tem que cobrir os seus custos e ter uma margem de lucro para você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que estar atualizado, não tem jeito, né? Para divulgar, se ele quer crescer, tem que ter uma agência por trás, ou ele mesmo fazer. A Contijet já era grande, já tinha um faturamento muito grande. Nós nos associamos, fizemos uma junção com a Fisconnect, porque eles tinham muito conteúdo orgânico. Isso. Né? Então, o que nos levou a fazer essa parceria foi isso. Não foi questão de aumentar o lucro, não. Foi para dar visibilidade à Contijet, né? Então, você tem que analisar todas as situações. Por exemplo, eu perdi alguns clientes para Contabilizei. 90% deles voltaram. E aí eu tive que aumentar o valor. Falei, olha, só que agora você era cliente antigo, você foi, agora o preço não é o mesmo. Você vai entrar como cliente novo. Um ou dois não quiseram, mas a maioria voltou e estão felizes, estão lá até hoje. Temos muita tecnologia, como eu te falei, a pandemia começou no dia 17 de março de 2020. Isso. No dia 22 de abril, porque 21 era feriado, no dia 22 de abril, estava todo mundo em casa, né? A gente usava lá 18, 19 sistemas. Eu sou parceiro da OMIE desde 2014. Nós somos parceiros do Conta Azul já faz muito tempo. Do Contimatic lá, do sistema da Contimatic há muito tempo. Então, e outra, não é o sistema X, você precisa ter um sistema de gestão para passar para o seu cliente para melhorar a entrega para ele e você ter as informações melhores. Então é isso. O contador tem que estar atenado nessas situações para poder oferecer o melhor
cobrar menos, porque se ele tem menos trabalho, ele pode cobrar menos, e muito depende do cliente, não é só do contador. Então, você não tem que ficar à margem do seu cliente e dizer, não, eu vou fazer isso porque senão eu vou perder o cliente. Não. Às vezes, você tem que inculcar nele que é necessário certas situações. Show de bola. Então, tá vendo, gente? Para você sair dessa maré que nada dá certo, é você estar antenado a tudo que acontece, é você estar associado a pessoas que de fato faz acontecer. Tá aí um exemplo. Então, existe as pessoas que não fazem acontecer e só fica reclamando. Existem as pessoas que fazem acontecer e que vai crescendo e tá cada vez mais querendo crescer, querendo deixar o melhor para os filhos. E é você que tá aí do outro lado que determina de que lado você quer estar. Então, o que eu vejo aqui? O João, já há muito tempo, antes de surgir muitas coisas, ele já estava além do tempo. Ela estava pensando muito, muito além. Por exemplo, sou parceira da OMI desde 2014. A OMI veio fazer um boom que lá para 2017, 2018. Exatamente isso. Você estava 4 anos à frente do pessoal. Entendeu? Então, eu percebo aqui que o grande sucesso das suas empresas foi sempre estar à frente em relação à tecnologia, em relação a olhar. Outra coisa que ele falou da Fisconet. Ele fez uma fusão, uma parceria, porque viu que a Fisconet estava melhor posicionada no orgânico. Isso para eles era importante. E muita gente hoje, gente, sequer, e João, isso é real, infelizmente, muita gente sequer tem um e-mail profissional. Pois é, um e-mail, um site, né? E hoje, se você quer ser visto, para você comunicar, hoje telefone. Pergunta quantos escritórios de contabilidade tem telefone fixo hoje, né? Tem uma empresa que surgiu aqui que chama Zap Contábil. Fazendo propaganda. Você viu que eu sou vendedor, né? É isso aí. Você viu que eu sou vendedor. A Zap Contábil surgiu aqui. Por que essa necessidade? Quem te ligava? Ninguém. Entendeu? Então, você tem que aderir a essas ferramentas. Você tem que estar junto. Às vezes você não consegue por um custo ou outro, mas você tem que procurar estar próximo do que é real. Isso aí. Né? Então, não tem como. Se você quer ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. Não tem jeito. Como você falou das pessoas que reclamam. A pessoa começou a reclamar, sai de perto, vai para aquele que está dando risada. O sorriso contagia, o sorriso traz fluidos bons, traz energia positiva. Coisas ruins atraem coisas ruins. Então é isso. É isso, Marta. Quando você está falando sobre essa questão de... E até no podcast anterior também, estava conversando com um cliente que também tem essa mesma vibe. A gente sabe que no processo empresarial a gente comete erros. Sim, já cometi vários. E aí, como que é isso? Porque como que você lidou com esses erros? Como foi com o cliente? E até porque uma coisa é a DPG cometer um erro porque é uma agência. Então, ok, a gente vai lá, conserta, mas quando a gente fala de din-din, de multa e tal, como que você lidou com isso a vida inteira? Bom, eu vou citar um exemplo. Primeiro que lá nos anos 90 e nos anos 2000 eu quase quebrei, né? Por muitas dificuldades, muitas situações, inclusive as minhas irmãs me ajudaram muito, a minha família sempre esteve ao meu lado, então esse é um ponto. Segundo ponto, teve funcionário que, naquela época a gente não tinha ferramenta de controle de gestão, disse que entregou as obrigações do cliente, entregou sem nada, né? Quando veio a paulada, você conversar com o cliente, falar a verdade, eu não tenho como te pagar agora, mas a gente vai parcelar, a responsabilidade é minha. Contrato de prestação de serviço com todas as responsabilidades. De lá para cá, eu fiz um contrato de responsabilidade civil, mas eu tive 3 situações, né? Inclusive, um dessas pessoas que cometeu, hoje é meu amigo, ele até fala, rapaz, eu não tinha cabeça e tal. Para você ver, não crucificamos a pessoa também, só falamos, fala a verdade. Tivemos um problema lá de entrega de DCTF, tivemos uma outra de um funcionário que entregou umas obrigações do Estado e gerou uma multa pesada, mais de 50 mil para o cliente. Também assumimos a responsabilidade, parcelamos, não tinha dinheiro, parcelamos. Então é isso, você é responsável, o funcionário é como se fosse um filho, né? Você é o responsável técnico, então a responsabilidade é sua. Por isso que eu nunca tive sala, por isso que eu sempre monitorava, via,
E sempre procurava estar próximo ali para entender o que estava acontecendo e evitar os problemas, é isso. Show de bola, tá vendo, gente? É sobre isso, é sobre, ó, que desde o começo ele falou, eu sempre estive no meio do pessoal, entendendo, olhando, e mesmo assim, quando se cometeu o erro, ele foi entender o erro, não crucificou a pessoa, chegou, foi sincero, falou a verdade pro cliente e seguiu em frente. E nessa mesma vibe, João, você anda com vários contadores, sempre tá lá, no sindicato, no Sescom, você sempre está ali com o pessoal. E provavelmente nesse meio tem os seus amigos que cresceram bastante e tem os que ficaram para trás, que você vê. O que você vê das pessoas que estão crescendo, o que elas têm ali parecido? Bom, o primeiro ponto é, o medo de perder acaba tirando a vontade de ganhar. Eu conheço muitos profissionais que têm muitas qualificações, né? Tem um, inclusive, que é diretor do Sindiconte, que por gratidão, ele já sabe, ele vai ouvir, ele sabe de quem eu estou falando, por gratidão aos sócios, né, que era aquele cara que só ficava dentro do escritório, não cresceu. Ele conseguiu, tem um nome, mas é um cara que tem um conhecimento fora de série. Mas por gratidão aos sócios, os sócios acharam que participar de entidade era besteira, participar de evento era besteira. Eles chegaram a ter, no segmento que ele atua, ser uma das maiores empresas nesse segmento. Show de bola, hein? Hoje é pequeno, né? Tá restrito. Por quê? Porque não seguiram as tendências, né? Digo a outras pessoas também, lá no Sindiconte também, tem pessoas que muito conhecimento, sabe demais, que eu sempre digo para eles, se eu tivesse 1/10 do seu conhecimento, eu seria multimilionário, né? Mas aí são vários fatores. Tem muita gente que tem medo, tá, né? Tem muita gente que tem limitações e não adianta. Se você quer ser um grande empresário, você não pode ser centralizador. Você tem que ser um bom gestor, principalmente de pessoas, né? Mas você não pode ser centralizador. Porque se você cresce, você perde o controle de tudo, né? Então você tem que criar lideranças mais ou menos que sigam o mesmo perfil que você e delegar, né? Então o caminho é esse, não existe outro. Você não pode querer tudo sozinho, né? Você tem que trazer uma grande... Eu tenho lá o meu sogro, que é uma referência que ele sempre fala, o sogro e os japoneses, que da década de 20, 30 e 40, faziam um monte de filho, não é porque gostava de sexo, é que precisava de mão de obra. Mas é porque precisava de mão de obra. Uhum. Quem era mão de obra naqueles anos na roça? Eram os filhos. Hoje não, hoje tem máquinas que substituem a mão de obra. Mas no passado, eram os filhos, que era mão de obra barata, entendeu? Uhum. Então, quem tinha muito filho, progredia. Quem tinha pouco filho e não tinha dinheiro para pagar a mão de obra, ficava daquele jeito estancado. Uhum. Né? Eu tenho uma tia que teve 18 filhos. Nossa. Então é isso. Em todas as situações, em todos os negócios, você precisa arriscar. Claro, com consciência, mensurando todos os riscos, mas se você tem medo de arriscar, você vai ser um seletista, no final do mês você sabe quanto você vai receber, você sabe quanto você vai ganhar. Agora, se você quer alçar voos maiores, tem risco, não tem jeito. Tem jeito. Então, ou seja, entre esse pessoal que você viu que não conseguiu avançar, foi o medo. Medo. Foi o medo, sempre está ligado à mentalidade, né? Não sei se só o medo, mas de procurar algo diferente também, né? Tipo assim, ficou parado no tempo, exatamente, não foi atrás, que nem você falou no começo, né? Eu fico imaginando, você fez lá a associação CabHub. Pensa, você vai ter que passar todo operacional para uma empresa, o quanto você tem que ser desprendido, o quanto você tem que estar pensando além do tempo para conseguir fazer isso, né? Então, mas eu tô vendo que, na verdade, claro... a influência maior da gente fazer isso foi os 2 filhos de novo. Só para você ter uma ideia, Marta, eu confio tanto nos meus filhos que quando eles vieram trabalhar comigo, eu deixei um pouco a gestão e eles só me traziam para ver pode, não pode, e a gente decidia. Porque para você ver como eu costumo dizer que sucessor você precisa criar também, né?
Não é só deixar... Não é só herdeiro. Não. Herdeiro é herdeiro, sucessor é outra coisa. Então, e quando é sucessor e herdeiro também, você precisa criar um sucessor e não deixar como herdeiro. Isso. E eles, desde pequeno, estão ali no dia a dia comigo, então sabe exatamente o que eu penso, né? E são duas bênçãos que, graças a Deus, nos propôs uma vida melhor para mim, para minha família, foram os meus 2 filhos. Entendi. Olha só que bacana. Você vê que os filhos fizeram uma grande diferença na sua vida, a família fez uma grande diferença, os valores, né? Os valores estão ali bem enraizados. E hoje a gente ouve muito essa questão da religiosidade, da espiritualidade. Espiritualidade, família. Lá desde trás você já sabia disso, né? Sim. Para você ter segundo meu pai e a minha mãe, meu nome era para ser João de Deus. Uhum. Eu nasci no dia 17 de junho de 1965, o dia de Corpus Christi, né? Uhum. Eu sou um cara que eu sou muito crente a Deus. Eu vou em várias igrejas, não sou um praticante. O André é praticante, né? Mas eu todos os dias eu tenho uma Bíblia lá em casa, eu conheço muitas passagens, eu leio muito a história, né? Principalmente de religião. Eu não sou religioso, eu sou crente a Deus. Sim. Né? Uhum. Então, todos os dias quando eu acordo, antes de dormir eu oro, e quando eu acordo eu agradeço. Por mais um dia, por tudo que eu consegui na vida, né? Então, tudo é graças a Deus, não tem como dizer que não, né? Nossa, isso aí, tudo é graças a Deus, tudo é Deus que fez, tudo é dele, tudo é pra ele, e quando a gente coloca ele como base na nossa vida, a gente consegue ter aí um sucesso que ele pode nos proporcionar. Tem que ter valores, né? Isso, sem valores não tem isso. E aí, a gente entrou nessa questão de espiritualidade, de valores, você acha que daqui pra frente, os nossos clientes, as pessoas que nós vamos se associar, vai começar nessa vibe de valores, de identidade ou não? Você acha que isso aí, Marta, negócios, isso aí é a parte? Não, tem algumas religiões até que tem isso entre eles, né? Eu penso o seguinte, são ciclos, né? Eu acredito que depois da pandemia, muita gente está vendo que o corpo a corpo, aquilo que a gente tinha quando entrava um idoso no ônibus, que você levantava para ele sentar, isso está voltando. Né? Eu acho que as pessoas perceberam durante a pandemia que ficaram muito vazio, que sem comunicação, sem aquele compartilhamento, sem aquele dia a dia, você fica muito vazio. Né? Há algum tempo atrás, às vezes você desejava um bom dia para uma pessoa por respeito, até para desejar um bom dia mesmo, tem muita gente que nem respondia. Eu tenho percebido que hoje isso está mudando um pouco. Não sei se sou só eu. Não. Né? E eu sou um cara que eu sou muito voluntarioso. Eu sempre procuro ajudar. Né? Sempre. Eu gosto muito de ajudar, porque eu tive muitas pessoas. Aliás, vou até mandar para o doutor Eduardo César de Oliveira Fernandes, que foi o cara que me deu a oportunidade de eu estar aqui hoje. Eu trabalhava numa empresa nos anos 80, lá no Embu das Artes, e ele era advogado e contador e tinha um escritório de contabilidade. E disse que o irmão dele não gostava muito, perguntou se eu queria ajudá-lo. Foi aí que começou. Então, a minha trajetória começou ali, de um cabeleireiro famoso que tinha na época, eu levava para casa, no outro dia eu entregava. Ficava até tarde da manhã, minha mulher e meu filho classificando, o André era pequenininho, bate o carimbo a ele, só explicava, ele gostava até de bater o carimbo. Aquela época a gente classificava débito e crédito, depois digitava. Olha como era. Nossa, entendeu? Meu Deus! Pois é. Então, e foi aí que me deu o pontapé. Depois peguei a empresa do dono da empresa lá que eu trabalhava, uma fazenda, e aí só foi ladeira acima, graças a Deus. Que bênção, hein? Nossa, e a hora passa, João. A hora voa, o papo tá tão gostoso aqui. Eu gosto de falar. Né? Tá uma delícia, e tá sendo uma aula. Marta Sincera aqui em ação o tempo todo, contabilidade te deixa rico? Deixa. Rico de espírito, rico de dinheiro, só que, como eu disse para você, né? Eu vivo bem. Tô milionário? Não, poderia estar sim. Eu ajudo muita gente, não fico divulgando, mas se você vê aí na periferia, em Budas das Artes e Zona Leste, você vai ver um monte de camisa, Contijet e Getax, né? Agora eu diminui um pouco, porque a situação, você tem que pensar no futuro, né? Mas, só para você ter uma ideia, lá em Xique-Xique, na minha cidade, tem muita gente lá que acha que eu sou milionário. Durante a pandemia, todos os artistas da cidade eu patrocinei, todos, sem exceção. Quando eu voltei lá em 2021,
né, que acabou a pandemia, que eu voltei lá em Xique-Xique, fizeram uma festa para mim, que foi a festa foi melhor do que a festa da cidade. E eu não gastei um centavo. Os artistas se uniram e fizeram um jogo com uma festa para me agradecer pelo que eu havia feito na pandemia. Bacana. Né? Então, e outra, quando você ajuda uma pessoa, você não tem que esperar nada em troca. Isso aí. Né? Até hoje eu ajudo bastante gente, muita gente. Isso aí. Né? Mas é isso, eu acho que é a reciprocidade. E quanto mais eu faço, mais Deus me abençoa. E eu sempre falo, quem não serve, não serve. Exatamente. Tem que ser isso. João, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e fale o que vier do seu coração para todos os contadores e contadoras que estão nos assistindo. Pode falar o que você quiser. Parafraseando com o que você disse, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu acho o seguinte, você tem que confiar no seu potencial, saber exatamente o que você é capaz e vai em frente. Quem procura, acha. Quem procura, todos nós somos capazes, né? No mundo e no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, existem duas realidades. Existe uma realidade da ponte para lá e existe uma outra realidade da ponte para cá. Então, conviva com aqueles que vai te trazer algo. Você tem que ouvir tudo, mas selecione o que é melhor para você. Porque a vida é aquilo, você é que vai escolher o que você quer ser. E o que você quiser ser, você vai ser, só depende de você. Busque, acredite, você vai ter sucesso. Muito bom, gente, muito bom. João, eu quero te agradecer. Eu é que agradeço a pelo oportunidade. seu tempo, né? Eu sei que é corrido, veio de um evento para cá, tá aí na correria. Obrigada por ter compartilhado esses anos de experiência. É muito bom, fico muito feliz quando eu trago pessoas aqui que às vezes a pessoa fica falando assim, ai, contador é tudo dinossauro, dinossauro. E não. tá aqui um exemplo que não é dinossauro. Olha como é bonito, é lindo ver que uma pessoa que tem uma contabilidade de 33 anos e foi evoluindo e chegou onde chegou. Marta, no mundo contábil tem um monte de eventos sociais. Só para você ter uma ideia, agora vai ter um jantar de confraternização que o Sérgio Prado de Melo promove numa igreja para beneficente. Uhum. Vai ter o churrasco do Miau, entre nas entidades que você vai ver. Vai ter a Joconesp, Jogo Estaduais dos Contabilistas, confraternização. Não adianta, é aquilo que eu te falei, não adianta ficar enclausurado. Então, existe vários eventos aí. Procure a Marta que você vai conhecer melhor. Você mesmo palestra em tantos eventos contábeis. Sim. Aí. Cada um agrega algo diferente para você. E um monte de evento que nem se cobra. Pois é. Só precisa ser associada lá. E evento com bons palestrantes. Sim. Bons conteúdos. Na internet, não consigo sair. A internet está aí com várias lives, vários conteúdos bacanas, né? Os dinossauros são aqueles que ficam reclamando. Isso aí. Aqueles que saem para viver o mundo são aqueles que dão um sorriso. Então não existe isso. É isso aí, tá vendo, gente? João, quem quiser encontrar o João, quiser falar com o João, ele te encontra onde? Vou deixar aqui também nos links o teu @, o teu site, enfim. Bom, profissional, joaoantunes.alencar no Instagram, né? Tem o da Contijet, né? www.contijet.com.br. Tem também o @ContijetOficial, né? Esses são do escritório. Aí agora a gente está lançando, aproveitar aqui, né? A gente está lançando uma ferramenta para entrega de obrigações acessórias que chama Transmitiu, né? Para entrega de EFD contribuições, compartilhando e ajudando os contadores a sair da mão de obra. EFD Legal. Contribuições e SPED fiscal. A gente tem também. Tem a Getax. Deixar o link aqui, Transmitiu, vai já estar o site certinho. Se você quiser, é só conhecer, ó. Olha só. Pesquisa Transmitiu, pesquisa Getax, né? E estamos aí. E não esqueça também, né? Zap Contábil. Isso aí, gente. Vou deixar o link do Zap Contábil também. Porque você, a sua empresa de propaganda, todo mundo já conhece. Agora, o Zap Contábil, que foi lançado aqui, que é pouco, né? Do nosso amigo William, né? Tá lá, Santista. O Santista. Inclusive, domingo estaremos lá no Morumbi para assistir Santos e Vasco. Procure. Você precisa de uma ferramenta dessa para organizar o seu escritório. Deixar aqui o link também, tá, gente? Deixar aqui, Zap Contábil. É uma das melhores ferramentas que tem para organização de atendimento, controle de atendimento. Procure, que também ele tá aí, ó. Ele utiliza lá. Tenha certeza que você vai gostar bastante. João, obrigada. E tem mais um link aí, né? Independente de ser contador, eu sou um bom vendedor e um bom contador de piada, viu?
Tem também o BeHub AI, siga lá e vê o que ela pode oferecer para você, tá bom? Isso aí, BeHub, vou colocar aqui também, tá? E aí pode te ajudar no operacional, tem várias coisas que consegue, é só você entrar lá, bater um papo que vai te ajudar. João, obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de até estar passando para os contadores aí o que ele pode fazer para melhorar e precisa de uma agência boa para você ter nome no mercado. É isso aí, gente. Vem com a DPG, procura a gente aí também, que graças a Deus, case de sucesso que não nos falta. Não falta. Tem insucesso também, tá, gente? Mas faz parte da vida. É assim é a vida, viu? João, obrigada mais uma vez. Obrigadão. E você que ficou até agora aqui, eu quero que você pegue esse conteúdo e compartilha lá nos seus grupos de amigos, que eu sei que você tá em vários grupos de contadores. Esse conteúdo serviu, ajudou você? Então, fala assim, ó, vai servir para os meus amigos. E aí, quanto mais você compartilha, mas as coisas boas voltam para você, certo? E você que não gostou, eu sempre digo, manda lá pros inimigos. Afinal, não é um conteúdo para você, mas é pro inimigo, beleza? Grande beijo, tchau, tchau. Beijo.